Esse é o nosso segundo shiur já de Parashá da semana. Então, só recapitulando onde a gente parou. A gente está no meio da história de Yosef, que o Yehudá, aquele irmão que tinha assumido a responsabilidade do filho caçula, ele confronta Yosef, porque agora aquele filho caçula, Binyamin, estava sendo acusado de ladrão. O Yosef tinha escondido na bolsa dele, na mala dele, aquela taça especial que ele tinha, e agora ele acusou o Binyamin. Binyamin era o segundo filho querido da esposa querida do Yaakov, aquele que Yaakov não queria mandar de jeito nenhum para o Egito. E aí, então ele ameaça, ele pede, implora. E nessa hora, então, o Yosef, ele se revela e diz, Anim Yosef. Aqui que a gente parou, a gente elaborou nesse assunto. Esse é o maior monólogo que a gente tem na Torá. Discurso muito grande que ele fala, mas com esse discurso que ele desperta o coração do Yosef, e naquela hora Yosef ele se quebra e ele se revela. Fala. Basicamente, a pergunta mais importante é: por que todo esse teatro que ele faz? Parece uma vingança. Parece uma vingança. E vingar é uma coisa muito grave. Por outro lado, se fosse para vingar, ele iria até o final. E a gente vê na história que quando ele se revela para os irmãos, ele ajuda os irmãos. Depois que o pai falece, os irmãos ficam com medo. Bom, agora que o papai faleceu, agora que ele vai se vingar. Ele fala, começa a chorar de jeito nenhum, nunca pensei em me vingar, e eu estou aqui numa missão, foi a Hashem que me mandou, não foi vocês, etc. E ele mostra muito claro que ele não tinha rancor, pelo contrário, ele entendia que aquilo que aconteceu veio de Hashem, e eles foram uma ferramenta na mão de Hashem, ele não guardou rancor nenhum. Então, com certeza, todo esse teatro que ele faz não é por ele, não é por um rancor próprio, mas é, na verdade, para ele causar uma situação onde eles realmente vão fazer chuva, onde eles realmente vão se arrepender exatamente nas mesmas circunstâncias, pelo menos parecidas, com as circunstâncias que aconteceu quando eles jogaram o irmão dele no poço, quando jogaram ele no poço. Mas quando toda a família já estava lá no Egito, quando, inclusive Jacó, né? Ele, ok, na hora que chegou, ficou feliz, não sei o quê, mas depois ele Boa. Então aí tem voltou uma. para a corte Então posso também, já né? trazer uma coisa muito bonita que o Nachmanides, o Ramban, nessa paraxá, ele traz essa pergunta que você está fazendo, que a gente, na última shiur, a gente analisou por que ao longo dos 22 anos ele não mandou mensagem para o pai, não foi atrás, etc. Só que a pergunta mais difícil ainda é que depois que eles chegam lá, Jacó vive 17 anos no Egito, e quando o pai está no leito de morte, ele manda chamar o Yosef. E daqui a gente conclui que, pelo jeito, o Yosef não estava muito em contato com o pai. Teu pai está doente, você precisou mandar chamar teu filho para avisar que você está morrendo? Como eu ouvi Rabino Ari Friedman, uma vez em Campos Jordão, em época de férias, ele comentou esse Ramban, ele falou, ele não ligava para dar Shabbat Shalom, pelo menos? O pai precisa mandar chamar o filho para avisar que ele está morrendo, por favor, vem aqui para eu te abençoar. E a explicação do Nachmanides, com certeza tem outras, é que ele queria evitar de falar mal dos irmãos. Por quê? Se eles tivessem um contato constante com o pai, que com certeza é uma coisa que para ele seria muito, muito querida, em algum momento o pai ia virar nu, conta um negócio. O que aconteceu? Me falaram que você tinha morrido e como você veio parar aqui? Ele ia ter que contar e falar, olha, seus filhos, etc. Então, para evitar essa situação, ele preferiu abrir mão de estar com o pai dele, que com certeza era uma saudade muito grande, e era um carinho que o pai tinha por ele muito grande. Ele preferiu se ausentar para não falar mal dos irmãos. Essa é a explicação do Nachmanides Ramban. Tem outras, mas essa é uma delas, acho. Pelo menos a mensagem para nós é muito bonita. Se foi isso que fez o Yosef, unicamente não estar com o pai, com certeza tem outros motivos, mas para nós a mensagem é muito boa, como a gente tem que evitar situações de falar mal de outros. Fala. Qualquer dúvida que não falar no shiur, você assiste na Record que vão te Tem gente esclarecer. que assiste bastante isso. O pastor. Tem gente que assiste. Ok. É só brincadeira, deixar claro aqui para que ninguém... Siga ao pé da letra. Tá passando. Tem uma frase, História agora. a Torá, ela pode ser interpretada de várias formas, dentro das regras da própria Torá, mas uma delas se chama Drush. Drush tem a ver com Midrash, tem a ver com uma interpretação, a tradução seria homilética,
uma interpretação que de uma história você consegue extrair uma lição. Então, a frase que o Yehudá, última frase, o punchline que ele fala para o irmão, em relação ao pai, fala, olha, como eu vou voltar para o meu pai, como eu vou subir, ou seja, voltar para Israel, para o meu pai, e o jovem não está comigo. Como que eu vou poder chegar lá, me apresentar perante meu pai, e o jovem não vai estar comigo? No sentido mais profundo, isso também é uma mensagem para nós. A pessoa, depois dos 120 anos, ele passa para o próximo andar. Ele vai ter que se apresentar perante o seu pai. E às vezes acontece que os anos da juventude, em hebraico se fala tipeshesre, em inglês fala teens, né? Você tem os anos de adolescência. Então em hebraico você tem hadesre, shmonesre, tipeshesre quer dizer bobeira, a época que ainda você não tem noção do que está fazendo e você toma atitudes indevidas. Mas esse momento da vida, essa juventude, se ela for bem aproveitada, pelo contrário, todos aqueles hormônios que estão lá com toda a força, se for bem usado, a pessoa consegue, através de fazer transformações no mundo inteiro, na vida, ao seu redor, com aquela paixão, com aquela força que um jovem ele tem. E aqui, então, o mestre Hassídico, ele disse, por isso é muito importante a gente aproveitar esses anos, porque que Eichelei Lavi, como eu vou subir para o meu pai, para Hashem, Veanar, e os anos da juventude, e o jovem, eu mesmo. E o jovem, eu mesmo, não está comigo. Eu não consigo levar comigo lá para cima, falar, Hashem, ó, olha aqui minha ficha, lá em cima aceitam só recibos, não cheques, certo? Então, o que que eu vou apresentar para Hashem das coisas boas que eu fiz durante a minha juventude? Então, é uma interpretação não literal, mas com uma lição bonita para a gente. E aquele homem, o Yosef, que parecia até então machão, coração de pedra, inquebrável, ele de repente agora, ele se derrete. Com as palavras do Yehudá, que ele chora. Boa, tá ok, boa. Bem falado. Ele se apresentou como machão. Perante os irmãos, ele nunca chorou, certo? Perante as pessoas, ele nunca chorou. Quando ele ia chorar, quando ele encontra o irmão dele, Binyamin, etc., então ele começa a ver que os irmãos começam a se arrepender, ele vai no cantinho e chora. Bem falado. Mas se apresentava como alguém que não chorava, adulto não chora, e agora ele, com essas palavras do Yehudá, ele se quebra, e ele então finalmente fala, chegou o momento de eu falar para os meus irmãos quem eu realmente sou, e eles já mostraram remorso suficiente daquilo que eles fizeram, então eu posso agora mudar e falar para eles quem eu realmente sou. Então ele pede, a Torá conta para a gente, ele manda todas as pessoas saírem, todos os súditos que estariam eventualmente lá, mandam eles embora, e ele tem agora uma reunião particular só com os irmãos. Ele não queria envergonhar os irmãos, ia ser uma coisa, um momento chocante e muito individual. Então, Yosef manda todo mundo sair, sair de frente da frente dele, e aí ele, naquele momento, se apresenta, fala, eu sou Ani Yosef, Aô Davi Rai, será que meu pai ainda está vivo? Expliquei isso semana passada, na outro shiur, e eles ficaram completamente chocados, sem saber o que responder. Que agora, de repente, primeiro para eles estavam sendo acusados de, pelo menos o irmão menor, acusados de roubo. Eles já estavam sendo tratados, inicialmente foram tratados como espiões, e de repente, de um segundo para o outro, eles perceberam que aquele cara que se apresentava como um inimigo, uma ameaça, de repente é o próprio irmão deles. Eles ficaram completamente chocados. Aqui a gente vê mais uma vez aquilo que eu comentei no outro shiur, que de um segundo para o outro, Yosef estava na prisão, em um instante ele se tornou o vice-rei do Egito. Como Hashem pode mudar as coisas de uma maneira radical em um instante. E aqui também, eles estavam sendo acusados e pensavam que eles estavam sendo levados para a prisão, pelo menos o pequeno ia ser levado para a prisão, ia ser um desastre na família, de novo, perante o pai, etc. E Eudá já visualizando aquilo que ia acontecer, como que eu vou voltar para o meu pai, de um instante para o outro, toda a história se muda e as máscaras caem. Então a gente vê que também Hashem ele pode fazer com a gente a mesma coisa, em um instante, tudo aquilo que pode parecer que Deus nos livre está desabando, acabando, etc. Em um instante, Hashem muda um detalhe e toda a história, não só agora, mas toda a história retroativamente passa a fazer sentido. Fala aí. Uma pergunta. Com todo esse comportamento de Yosef, ele sabia toda a história da vida deles, fez todas essas artimanhas,
em nenhum momento tiveram a mínima chance de desconfiar que talvez ele era você. Boa. Então, eu expliquei no shiur anterior como que eles não chegaram nem a suspeitar. A Torá fala que eles não reconheceram ele. Então, a explicação que o Urashi dá é porque ele tinha barba. Antes ele não tinha barba, agora ele tinha barba. A outra coisa interessante, fortificando a tua pergunta, como que eles não reconheceram, está escrito que Yosef, a face dele era muito parecida com a de Yaakov. Então, mais ainda, eles iam olhar para o Yosef, eles iam reconhecer, era a cara do pai deles. Só que, na verdade, ele tinha a cara de Yaakov, quando Yaakov ele tinha aquela idade, uma idade que eles não conheceram o pai. Você não conheceu teu pai quando ele tinha 30 anos, você conhece teu pai quando ele tem 70, 80. Então, ele tinha a cara do Yaakov quando o Yaakov tinha a idade que ele estava naquele momento. Então, isso não ajudou. Mas a resposta mais profunda, por que eles não reconheceram? Número 1, nunca poderiam imaginar que o escravo se tornou vice-rei do Egito. Não passaria pela cabeça deles. E aí a outra passagem bonita é que quando ele diz parecido com a história de Tamar, você conhece a história de Tamar? De que o Yehudá não reconheceu a Tamar. O Urashi traz duas interpretações. Ele não reconheceu a Tamar, que era a nora dele, porque ela estava coberta, estava com uma máscara, não deu para ver que era ela. E a outra, que ela já era coberta na casa dele mesmo, ela era muito recatada. Então ele mal via a própria nora. Então ele não reconheceu ela. Então aqui também eu disse de que não só que eles não reconheceram Yosef, eles nunca reconheceram Yosef. Lá atrás, eles nunca pararam para se dar o trabalho para entender quem é o Yosef, para entender quais são essas ambições de grandeza que, na verdade, eram, a missão dele divina que Hashem tinha dado para ele. Então, eles nunca tinham, não é agora eles não reconheceram, nunca tinham reconhecido o Yosef. Então, de maneira mais profunda, eles não iam realmente conseguir conciliar e achar que esse seria o Yosef, o irmão deles. E aqui vem a frase de Yosef. Então, naquele momento, eles estão assustados. Ele vira e fala, Geshu Elai, o mesmo verbo do título da Parashá. Aproximem-se de mim. Vem aqui. Urashi comenta que ele mostrou para eles o Brit Milá. O Brit Milá não era uma prática comum, era uma prática única dos Yehudim. Então, ele mostra para eles como um sinal. Sou eu mesmo. Vocês não tinham teste de DNA, mas ele mostrou com o Brit Milá dele que eles eram irmãos. E aí ele começa a falar com eles no idioma que eles conhecem, o Lashon HaKodesh. E aí eles, obviamente, completamente confusos, mas o Yosef agora, ele passa, ele nunca foi, mas em vez de ser uma vítima, ele passa a ser aquele que vai confortar o resto da família. Ele poderia ser aquele coitadinho, aquele que foi maltratado. Olha, então, eu sou o vice-rei do Egito, mas vocês não querem agora começar a me tratar bem? Pelo contrário, ele estava aqui no papel de conciliador. Ele vira e fala, por favor, entendam que aquilo que aconteceu não foi culpa de vocês. Agora está uma fome e Deus me mandou aqui para eu poder sustentar vocês. Não fiquem chateados. Deus que me colocou aqui. Ainda tem pela frente 5 anos de fome. Que bom que eu estou aqui. Acho que vocês vão comemorar esse fato, porque afinal eu sou aquele que provê comida para todo mundo. E aí ele fala, etc. Então, essa é uma das passagens, pelo menos para mim, de maneira individual, muito, muito tocante, muito marcante, de que ele que passou por momentos tão difíceis na vida dele, ele poderia ser aquele que ia passar por terapia e todo tipo de ajuda o resto da vida, sofreu bullying pelos irmãos, foi odiado, perdeu a mãe quando pequeno, foi jogado no poço, foi acusado em falso, tudo bem, você virou vice-rei, legal, mas os traumas ficam. Uma pessoa comum. Mas o Yosef, ele nunca olhou para si mesmo como a vítima das situações. Ele sempre enxergou que ele estava numa missão. Ele estava dentro do buraco, com as cobras e escorpiões, ele estava numa missão. Hashem quer que eu esteja aqui. Ele passa a ser vendido e trabalhar na casa do Potifar, um cara estranho, no pior lugar do mundo, o lugar mais promíscuo. Eu estou aqui numa missão. Que missão que você tem aqui nesse lugar? Não tem um judeu, não tem uma havruta, uma pessoa para você estudar com ele Torá, não tem um shiur, não tem uma sinagoga, não tem um restaurante kasher, não tem um... Como você está aqui numa missão? Aqui é tudo gó em volta de mim. Ele está numa missão. Ele não sabia que tudo isso ia ser registrado, ia ficar para a eternidade, para todos os judeus, todo mundo aprender ao longo da história da passagem dele. E ele, na hora que ele é tentado dar com a esposa do Potifar e tudo aquilo que acontece, ele enxerga a si mesmo como ele está numa missão. E por isso, ele não é aquele que quer ser confortado,
ele é aquele que é capaz ainda de confortar os outros. E é isso que ele vai fazer, esse papel de conciliar e reunir toda a família, é isso que ele vai fazer, e agora vai mandar trazer o pai, e vai conseguir realmente cultivar um amor e uma reconexão dos irmãos com eles mesmos, agora que eles reconheceram o erro deles, e ele é aquele que consola eles. Então, a única maneira da gente superar situações adversas é a gente saber que tudo vem de Hashem, e Hashem me colocou aqui, eu não caí aqui. Eu não sou vítima de nenhuma situação. Hashem me colocou. Essa é a frase bastante marcante que o Yosef deixa para a gente. O Navi Yoná também, ele, na época ele falou, pô, eu vou salvar uma cidade só de Goim. Que missão que eu tenho? Que missão é essa daí? A gente não consegue entender, e não tem como a gente entender, na hora, qual que é a nossa missão. Porque normalmente as situações mais difíceis é quando a Hashem coloca a gente numa situação incompreensível. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Nesse lugar geográfico, nesse lugar emocional, nessa situação familiar? Como que eu vim parar aqui? O que a Hashem quer de mim? Mas você tem que lembrar, você tem a missão. Você pode demorar 22 anos para você descobrir qual foi a tua missão. Demorou muitos anos até ele reencontrar a família e etc. Mas você acreditar o tempo todo, você está numa missão. Você precisa ficar esperto para ficar de olho, para saber o que eu posso fazer aqui, o que a Hashem quer de mim. Fala. Porque ele esperou 22 anos para encontrar o pai, ele chamou ele antes. Foi no aí é o shiur anterior, está gravado. Então, volto bem sábado à tarde. Não, esse aí é na segunda que vem. E aí, então, ele vira, e continua na Parashá, ele vira e fala para eles, vão rapidamente, fortificando a tua pergunta, corre para o meu pai, que coitado já está velho, corre para ele e conta para ele toda a história, que eu sou seu filho Yosef, que eu estou vivo, Deus me colocou como um Adon, como um senhor no Egito, por favor, desça para mim e não espere mais. Você vai ter uma terra especial para você, Eretz Goshen. Naquela época, a gente sabe que o Egito, eles idolatravam os animais, eles idolatravam o carneiro. E o ofício dos patriarcas e dos irmãos eles eram pastores. Então o Yosef ele deu para eles uma terra que era afastada do centro dos egípcios, para eles poderem trabalharem lá com tranquilidade e não ia ter o problema quando você vai passar de carro e uma vaca está na Índia, no meio do teu caminho, você não pode buzinar para ela, porque senão você está maltratando o Deus nos livre deles. Então, uma mulher que estava, uma esposa do rabino que estava indo dar a luz na Índia, e ela precisou parar o carro que tinha uma vaca atravessando e não podia buzinar para a vaca, você tinha que esperar tranquilamente. Se o bebê nasceu no carro, não tem problema. Importante que você não buzine para a vaca. Fala. Uma vez eu vi uma cena assim, eu estive na Índia há mais de 20 anos, e tinha uma rua estreita, assim, uma rua de comércio, uma vaca entrou na rua, tinha um mercadinho, e ela começou a comer a comida do mercadinho. Comida do mercado. Fechou a rua. Todo mundo parado, não sei o quê. Aí chegou o dono do mercadinho, pegou um pouco de comida e veio trazendo ela. Mas ninguém falou nada, ninguém buzinou. Todo mundo parado. Se a gente pudesse tratar os seres humanos assim, sim, pelo menos, quando o cara está atravessando a rua e você não atropela ele, já está muito bom. Ok. E aí, então, ele manda presentes para o pai, tem muitos detalhes aqui, muitas coisas muito bonitas, vamos só, pelo menos, tentar recapitular, dar uma lida na Parashá inteira. Ele manda... Para os irmãos não brigarem. Isso mais no final. Isso é na hora que eles vão sair. Na hora que eles vão sair, ele vai falar para eles, não briguem. Ele dá para eles, primeiro, presentes para o pai, ele manda as carroças para o pai dele, e aí ele fala para eles, conta para o meu pai que o Yosef Hai, uma famosa frase, Yosef Hai, o Yosef ainda está vivo, e o sentido de vivo não era apenas vivo biologicamente, mas vivo espiritualmente, e é isso que é a mensagem que sabe que o pai, se ele vai contar para o pai, teu filho está vivo, beleza, mas o que ele é? Ele está lá no Egito, ele é... Às vezes o pai vai sentar Shiva de novo, falar, eu achei que ele tinha morrido, agora você fala que ele está vivo, mas ele está misturado com os outros povos, então talvez o Yaakov não iria
olhar isso. Então ele entendia que para o pai, se estar vivo significa espiritualmente vivo. Então ele manda uma mensagem para o pai através das carroças, que isso tinha sido o último tema que ele tinha estudado com o pai. Quando o pai vê as carroças, ele finalmente vai ter depois de 22 anos, ele respira fundo e tem aquela alegria, ele volta, e aí o Espírito Divino, a profecia volta para ele naquele momento, que na hora de tristeza, ele estava sem profecia, e esse é um momento muito importante. O Midrash traz para a gente a famosa passagem, que você não pode dar um susto numa pessoa, mesmo quando é uma notícia boa. Então a Sera, filha de Asher, a neta dele, chega e começa a tocar uma música de uma maneira bem leve, e com a música ela foi contando que Od Yosef Hai, que o filho dele ainda estava vivo. Contou de uma maneira bem aos poucos, para ele conseguir digerir a ideia e não ter um ataque de coração. Aqui também uma mensagem importante, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente repassa, principalmente notícias ruins. A gente não tem que ser portador de notícias ruins, mas mesmo a notícia boa, tomar cuidado, especialmente quando alguém de idade, de você fazer isso de uma maneira que não prejudique a pessoa. O famoso gato subindo no telhado. O gato subindo no telhado, exatamente. Sim, muito boa essa piada. E aí, então, a Torá conta pra gente quem eram todas as pessoas que eles descem para o Egito. No final das contas, são 70 pessoas que descem para o Egito, entre Yaakov e seus filhos, netos, e ainda contando com Yosef e os seus filhos, eles chegam no total de 70 almas. E aqui vem uma frase importante: antes dele ir, ele já manda o Yehudá na frente para, como diz o Midrash, para abrir lá casas de estudos. Porque um Yehudi não vai para o Egito simplesmente. Se eu estou indo para o Egito, eu preciso me preparar, que lá eu vou poder estar conectado com Hashem. Justamente os melhores anos da vida de Jacó foram agora no Egito, porque ele conseguiu manter, e ele se adiantou, e antes dele ir para aquele lugar, ele garantiu que tivesse lá casas de estudo. Então aqui uma coisa que eu sempre lembro: o Yehudi precisa morar num bairro onde tem judaísmo, a não ser que está indo para um lugar longe, porque você vai abrir um novo centro judaico de atrair, ajudar outras pessoas. Caso contrário, você tem que estar próximo de um lugar que tenha sinagoga, que tenha escola judaica, que tenha uma estrutura kasher, mikve, etc., para você poder ter aquilo que você precisa como um judeu. O judeu não pode ir para o Egito. O Egito não precisa ser só lá no Cairo. O judeu não pode ir para um lugar onde ele não tem simplesmente estrutura. Não, vou morar no interior, Rabino, lá vai ser muito bom, vou acompanhar a reza por Zoom. Você tem que estar no lugar onde você pode ter a estrutura judaica. Essa é a orientação. 17 anos. E aí o Yosef ele ainda prepara os irmãos como eles iriam se apresentar e conversar com o faraó. Ele ficou com medo que o faraó ia gostar dos irmãos, ia falar: poxa, eles são fortões. Lembra Shimon e Levi destruíram uma cidade inteira? Se eu colocar esses caras para serem meus generais, estou feito. Mas então o Yosef pegou os mais fracos para que o faraó não se impressionasse com eles. Ele também pediu para eles se dirigirem ao faraó e falarem: olha, nós somos pastores, a gente precisa morar num lugar afastado para não incomodar ninguém. Aqui também uma coisa, uma questão de respeito, respeitar o lugar onde você está, apesar que você apesar que eles o faraó deu para eles esse direito, apesar que era idolatria. Não sei quanto que a gente tem que respeitar a idolatria. A gente tem que acabar com a idolatria, mas eles estavam lá de visita. E aí o faraó ele se encontra com o Yaakov, ele fica muito impressionado com o Yaakov. E uma coisa curiosa é que a partir daquele encontro, a partir do momento que Yaakov foi para o Egito, o Nilo começou a subir aos pés do faraó. Essa é a linguagem. Quando ele ia se banhar, o Nilo já vinha em sua direção. Então o que aconteceu na verdade? Aconteceu que o Nilo ele já irrigava as terras, por isso o Nilo estava cheio de canais que os agricultores aproveitavam para conseguir água naquele deserto do Egito. E quando o Yaakov ele foi para lá, está escrito que o faraó ele deu essa brachá e o Nilo então subia em direção ao faraó. E além disso, acabou a fome. Talvez ligado com essa ideia que o Nilo subia, ou seja, voltou a água, voltou a agricultura, e a fome, que era supostamente para durar 7 anos, ela se resumiu em 2 anos, com a presença do faraó. E aqui a gente entende o Passuk, que o Yaakov. Com a presença do Yaakov, desculpa. E aí o Yaakov, o faraó pergunta: Kama yemesh nechayecha? Aquela pergunta que você nunca deve fazer para uma mulher. Quantos anos você tem?
tá certo? Ele vira e pergunta para o Yaakov. É curioso, que tipo de pergunta é essa? E por que o Paró perguntaria a idade dele? Porque a Torá registraria a idade, o fato que Paró perguntou para ele a idade. Tinha tantas coisas que ele podia perguntar para o Yaakov, pergunta para ele a idade. E aí o Yaakov, em vez de falar, olha, eu tenho 130, ele prefaz as suas palavras dizendo o seguinte: não, desculpa, ele fala, os dias da minha vida são 130, ele responde de fato 130, mas logo em seguida ele fala, olha, foram dias poucos e raim, dias ruins. Eu não consegui ainda alcançar a idade dos meus pais. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não está muito claro o que ele quer dizer com isso. E a resposta é a seguinte: quando parou, ele viu Yaakov. Ele entendeu que Yaakov era uma bênção. Ele pensou: peraí, esse cara, que idade, quanto tempo mais ele vai durar aqui? Eu espero que dure bastante. Lembra que aconteceu a mesma coisa com Yaakov lá quando ele foi para Aram Naraim, quando ele foi buscar a esposa. Como que o Lavan convenceu a turma para pagar o casamento da filha dele? Ele enganou o Yaakov. Ele pegou a filha errada. Mas não só isso, ele conseguiu casamento sem tirar dinheiro. Por quê? Ele chegou e falou para as pessoas, desde que o Yaakov aqui chegou, as águas foram abençoadas. O Yaakov tem ligação com a água aqui e lá. A água, estava vindo muita água e o poço subiu em direção, etc. Ele tinha toda essa brachá. Então, vocês querem garantir que ele fica aqui? Se eu der minha filha para ele agora, ele vai embora. Então, vamos fazer o contrário. Me ajudem, ninguém conta para ele. Paguem o casamento e aí ele vai ficar aqui mais tempo, porque aí ele vai querer a outra filha. A gente já garante mais 7 anos. Ah, que boa ideia. Beleza. Quanto é? E todo mundo ele conseguiu armar dos dois lados e ele conseguiu que eles pagassem o casamento. Então esse Yaakov também, aonde ele vai, aonde o tzadik vai, a presença dele traz uma brachá. Então o Paró, olhando para ele, fala, peraí, você está com uma aparência de velho. Está meio preocupado, eu queria que você ficasse mais. E aí o Yaakov, que captou as palavras dele, ele vira e fala, eu tenho 130 anos. Mas ainda, a gente sabe que a Torá traz que você deve, Bezrat Hashem, alcançar a idade dos seus pais. Ele fala, eu nem cheguei perto dos meus pais ainda. Você está perguntando que eu estou com cara de velho? Sim, infelizmente tenho muito cabelo branco por tudo aquilo que eu passei. Então fica tranquilo. Então tem uma história de um rabino que ele foi contratado numa cidade e na época se não mandava fotos. Viram de um grande rabino, o apelido dele é Shagazari, que ele foi chamado de uma cidade em, em Mainz, eu acho, Alemanha. Na Alemanha, ele foi chamado para ser rabino daquela cidade, um grande gênio, um grande sábio. E quando ele chega na cidade, olham para a cara dele e será que esse homem aqui vai... Estamos contratando um rabino novo. E esse homem já está... E aí ele vai lá e ele fala essa explicação. Ele fala, não se preocupa, eu estou com uma aparência de velho, passei por muitas na minha vida, mas o Yaakov ele também falou isso para o Paró, e Baruch Hashem ele conseguiu mais 17 anos viver. Então fica tranquilo, e Bezrat Hashem eu vou poder ser rabino aqui por muitos anos. Essa é a história em cima dessa passagem. E aí, então, Yosef, ele sustenta os irmãos, dá tudo de bom que eles precisam para serem sustentados. E aí a comida acaba no Egito, quer dizer, o Yosef estava sustentando o Egito todo, e aí eles não tinham mais como pagar para o Yosef, ele tinha toda a comida na mão dele, e ele já chegou o momento que eles não tinham mais como pagar, eles acabaram dando as terras para o próprio governo, para o próprio reinado, e ao ponto que eles agora queriam se vender como escravos. E o Yosef, isso não era para ele o dinheiro, não estava ganhando dinheiro com isso, isso ia para o tesouro nacional. Mas ele também fez isso para que os irmãos dele não se sentissem estranhos na terra. Por que ele fez? Na hora que ele fala, as terras de vocês são minhas. Beleza, mas tem um país inteiro morando nessas terras. De que forma você representa que aquelas terras são suas? São suas na teoria, mas está todo mundo morando na casa onde ele morava. Então o que ele fez? Ele fez com que o povo fosse nômade. Se a terra é minha, então agora eu quero que você vai morar na casa dele e ele vai morar na tua casa. Você não vai poder falar nada, já que a terra não é tua. Eu estou te concedendo esse espaço. Então, dessa forma, os egípcios também se tornaram estrangeiros em sua própria terra, fazendo com que os irmãos dele não se sintam mal que eles são estrangeiros. Esse foi o pensamento dele. Quer dizer, até esse detalhe ele pensou para que os irmãos não se sintam mal. Não precisava. Ele não tinha que tomar todo esse cuidado, mas ele tomou esse cuidado também. Ok. A gente conclui, pelo menos, gerado a nossa pergunta.
Que Chaves a todos.